Olá, pessoal, vocês todos que não perdem nenhum Domingão do Carlão aqui pelo canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E o programa de hoje vai ser, como sempre eu falo, na prateleira de cima. Mas hoje é na prateleira de cima não só do agronegócio, como eu sempre digo aqui, mas é uma prateleira estendida. Eu estou falando do meu querido Jorge Sanches. O Jorge é o seguinte... Pensa num advogado, eu conheci ele faz um pouquinho de tempo, foi uns 15 dias atrás, lá em Ribeirão Preto, mas o Jorge é aquele tipo de pessoa que você logo já se apaixona por ele, ele tem uma energia fantástica, um ser humano de primeira linha, e ele me presenteou lá em Ribeirão com um livro chamado O Vírus da Incerteza. Então, o Jorge é advogado, professor universitário, e eu decidi trazer e dar de presente para vocês que não perde nenhum domingão, esta prosa bacana que nós vamos ter aqui hoje. Ô, Jorge, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Carlão, a honra é minha de participar do Domingão do Carlão, no canal do Boi. Fico muito feliz pelo convite, eu que agradeço, você que tem aí um número gigantesco de seguidores, para mim é uma honra, meu querido. Como você disse, tão pouco tempo e já somos fraternais amigos, né? É isso mesmo. Deixa eu te contar, aqui no Domingão do Carlão, a gente sempre fala o seguinte, ninguém nasce empresário, ninguém nasce diretor de nada, ninguém nasce com uma história linda, maravilhosa, todo mundo, ao contrário, tem, depois de errado, uma bonita história para contar. E a sua, eu queria que você começasse a nossa entrevista falando um pouquinho dessa história. Quem é o Jorge? Onde é que ele brincou? Como é que foi a infância dele? Fala aí para mim. Ô, Carlão, eu sou nascido numa pequena cidade chamada Ribeirão Bonito, que tem 12 mil habitantes, que fica entre São Carlos, Araraquara e Jaú. Como toda cidade pequena, a gente foi criado lá na rua, né? Ou seja, com os amigos, jogando futebol na rua, estudando em escolas boas, porque eu sou da época em que a escola pública era muito boa, a escola era perto da minha casa, íamos a pé e tivemos uma infância maravilhosa, uma infância com muita felicidade e alegria, porque nós conseguimos ter aquela base que é amizade, família. A família do meu pai era muito grande, tinha 10 irmãos, o meu pai e a minha mãe também. Então, assim, a gente foi educado não só pelos pais, mas pelos tios, pelos avós. Você sabe como é a cidade pequena. Cidade pequena, todo mundo é parente de todo mundo e todo mundo cuida de todo mundo, que eu acho que isso é o mais importante. Então, não nos faltou carinho, não nos faltou afeto e não nos faltou amizades. Amizades que eu carrego até hoje. Nós temos um grupo lá de WhatsApp do Pirajá da Silva, que é a escola de ensino médio de lá, que a gente se fala até hoje, tem os encontros anuais. Então, é muito prazeroso e somos muito felizes de poder ter tido a oportunidade de crescer numa cidade pequena, com todos os elementos para formar o caráter da gente, para formar o verdadeiro cidadão e o verdadeiro homem que luta, depois vai para a cidade grande e construir uma profissão e uma família, né? Olha, deixa eu te falar, eu lembro, você falou de caráter, eu lembrei agora da minha mãe, que não está mais entre nós, infelizmente, meu pai está por aí, mas a minha mãe, ela tinha uma maneira toda peculiar, viu? Minha mãe tinha uma vara de marmelo e eu me lembro de uma vez só ter experimentado a vara de marmelo da minha mãe. Foi uma lição e tanto, eu nunca mais esqueci, faz um bem para a memória, é maravilhoso, viu? O meu pai tinha um rabo de tatu atrás da porta, mas ele nunca precisou usar, porque bastava ele raspar a garganta, se ele fosse deitar mais cedo que a gente, e a gente estava fazendo bagunça na sala, e ele raspava a garganta lá no quarto, a gente já sabia que tem que dar linha para a cama, né? Então, é isso. Era uma educação muito, talvez um pouco rígida, e um pouco... Sem tanto diálogo como é hoje. Eu costumo dizer, depois eu fui para a escola, fiz faculdade, professor, faz quase 50 anos que eu vivo
nesse contato com os jovens, né? Uhum. E eu gosto muito desse contato, porque os jovens de hoje, eles têm mais diálogo. A gente não tinha tanto diálogo com os nossos pais, mas a gente tinha muito respeito, né, Carlão? É E a gente verdade. sabia o nosso espaço e respeitar. Então, tinha que dosar e fazer a sua parte. Eu fiz muito no sentido de atos e atitudes com os meus pais. Eu não ficava muito... os pais não tinham tempo para ficar cuidando muito dos filhos, mas os filhos sabiam que se tocasse a vida trabalhando e sendo um bom aluno e encaminhando-se na vida, era a realização deles. E, graças a Deus, tanto eu como meus irmãos, todos se encaminharam na vida, e os meus pais já não estão mais aqui, mas certamente muito felizes com a educação que nos deram. Jorge, deixa eu te falar, seu pai era político lá, é verdade que você quase fez carreira política lá, me conta como é que foi essa história. Verdade, Carlão, o meu pai era filho de espanhol, que veio de Almeria, o meu avô veio de Almeria, a minha avó paterna veio de Ascoli Piceno, na verdade era Pinano del Tronto, na região de Marte da Itália, centro da Itália, se casaram e tiveram 10 filhos. O meu pai era agricultor, lavrador, começou trabalhando na roça, depois conseguiu ter seu próprio sítio, junto com 2 irmãos, e no final depois de uma certa idade, ele já não tinha tanta energia para trabalhar no campo. E aí ele foi ser vereador, porque ele era da época em que não se ganhava nada para ser vereador. Entendi. E as pessoas que eram referência ética na cidade eram candidatos, e o meu pai foi vereador por 2 mandatos, um mandato de 4 anos e um mandato de 6 anos, que foi um período que se estendeu o mandato de vereador. E aí ele quis que eu me candidatasse, né? E eu me candidatei na eleição de 82, que era uma eleição que era vinculada, só tinha PMDB e Arena. Acho que já era PSDB, não, Arena e MDB. Né? Era Arena e MDB. Arena, isso. E eu me candidatei pela Arena, que era o partido mais conservador, e eu perdi por 4 votos. Porque foi a eleição que o Quércia foi eleito governador, então eram os votos vinculados. Então foram eleitos todos, no Brasil todo mundo do MDB, que foi a eleição que foi nesse sentido vinculado. Eu perdi por 4 votos e foi uma grande vitória na minha vida. Por quê que eu digo isso? Porque se eu tivesse ganho como vereador de uma cidadezinha como Ribeirão Bonito, eu talvez tivesse me acomodado. E como eu perdi, eu fui mundo afora, né? Então eu fui para São Paulo, lá eu fiz cursos, estudei, prestei concurso e fui exercer minha profissão. E eu digo sempre que foi uma derrota muito saborosa, porque foi a derrota com o maior sabor de vitória da minha vida. Óbvio, na época não tinha essa consciência e fiquei triste por perder por 4 votos. Mas foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, porque eu já tinha essa inquietude de correr atrás, né? De lutar, de vencer na vida. Então, foi muito bom. Eu morei em São Paulo mais de 10 anos, depois comecei a advogar para o antigo Bamerindos, que depois virou HSBC, fui funcionário interno e depois montei meu próprio escritório, no começo bem pequeno, mas aí, mais um golpe de sorte, eu peguei... prestei concurso para juiz, para promotor, não passei. Mais uma derrota-vitória. Mais uma derrota que moldou a sua vida também, né? Sim, sabe por quê? Porque talvez eu fosse um juiz frustrado. E como advogado, eu sempre me realizei. Então, o que aconteceu? Por que eu me realizei? Porque eu tinha mais liberdade de atuação. E com isso, eu montei meu próprio escritório e fui crescendo. No começo era eu, a secretária e o estagiário, e hoje nós temos uma banca de advocacia que tem filiais Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, e está esparramada por uma boa parte da toda a região sul e sudeste. Então, isso fez com que... Você estava me contando o seguinte, você gosta mesmo de dar emprego para os outros, né? Porque
você não falou ainda, mas você já tem quase 500 funcionários, é isso mesmo? Entre sócios, parceiros, como é que é essa história aí? É verdade. A nossa banca de advocacia é especializada em direito empresarial bancário, também um pouco em agronegócio, e a gente tem uma parte massificada e uma parte de boutique. O que significa isso? É uma parte que toca processos em quantidade grande e uma parte especializada em direito tributário, em direito comercial, direito agrário, enfim, um pedaço. São mais ou menos umas 500 pessoas e hoje nós somos, entre sócios de capital, sócios de serviços associados, quase 90 profissionais da advocacia. Quase 90, varia às vezes 90, 92, 95 advogados no escritório. Ô, Jorge, deixa eu te falar, lá para o mês de março, eu me lembro que eu estava em São Paulo, dia 18 de março, eu vim embora de São Paulo para o interior aqui, porque tive que sair, porque estava fechando tudo. E ali, mais ou menos para o dia 20, eu fiz uma reunião com o meu time lá e eu achava que o mundo ia acabar. E eu sempre falo que, graças a Deus, eu sou ruim de previsão, uma barbaridade. E eu queria saber como é que foi esse mês de março para você, como é que é ter 500 pessoas que eu imagino estavam tudo trabalhando num determinado lugar e, de repente, ter que pôr tudo em casa. Como é que foi isso? Ô, Carlão, se você não tiver o tutano firme, você pira, porque, na verdade, começou a me dar um negócio absurdo, porque dia 16 de março, que estava aquela conversa, no dia 13 de março eu estava em São Paulo já começou a se esvaziar bastante. Cheguei em Ribeirão e marquei a reunião, porque existia aquela situação de que ia todo mundo ficar dentro de casa em isolamento. Então, o que aconteceu? No dia 16 de março, segunda-feira, eu fiz a reunião no escritório dizendo o seguinte: olha, essa situação parece surreal, mas ela é real. Vamos colocar todo mundo para dentro de casa. Então, foi assim que aconteceu. Nós, contra todo o pessoal da tecnologia de informação do escritório, ficou focado e nós, no domingo seguinte, dia 21, mais ou menos, a gente já estava com as 400 e tantas pessoas dentro de casa, inclusive pessoas que trabalham para a gente fora do país. Tem um colega que trabalha em Londres e estava já em home office. Que barbaridade. Estava aquela... Não, fico imaginando tanto de falar assim, será que esse trem vai funcionar direito? Como é que é essa dúvida? O Carlão, deu muito frio na barriga e eu fiquei imaginando todos os outros empresários que existem no Brasil, o quanto de preocupação. E eu acho que aí é um primeiro ponto, dois pontos importantes que a gente tem que falar com os fazendeiros, com os empresários, que é o seguinte: você tem que ter sempre uma reserva. Nós tínhamos uma reserva financeira, e mais do que isso, uma governança corporativa. E eu acho que, hoje em dia, todo mundo tem tecnologia da informação e governança, mas essa governança ela tem que ser na prática. Não basta o patriarca querer falar eu quero fazer a coisa bem feitinha e, na prática, não fazer. Então, isso foi uma coisa que nos ajudou muito. Por quê? Porque eu tinha a certeza e confiava que o meu time ia fazer acontecer. Só que existia uma incerteza muito grande. Qual? Quanto que vai cair meu faturamento? Vai cair para 0%? Para 10%? Para 20%? Né? E eu tinha reserva para 60, 90 dias, mas eu não sabia quanto tempo ia acontecer. Então, nessa semana, essa semana do dia 15, 16 até o dia 21 de março, foi uma semana muito difícil. Foi uma semana muito preocupante. E foi aí, então, que surgiu a ideia de colocar essas angústias, essas emoções, essas incertezas no papel. Então, foi quando eu convidei o jornalista João Carlos Borda para escrevermos juntos sobre a pandemia. E esse livro ele é muito legal, porque ele foi escrito justamente quando a história estava sendo acontecida, né? Estava acontecendo. Pois é, muito interessante. E assim, o interessante aqui, lendo o livro, até tem algumas partes dele que vocês escreveram isso, acho que ele foi editado ali mais ou menos no mês de agosto, não é isso? Que ele já devia estar pronto, né? Então, isso. Não tinha, inclusive, vamos dizer assim,
visão que a gente já tem hoje um pouco mais, vamos dizer assim, a gente tem um pouco mais de visão do que aconteceu, mas efetivamente eu até não sei dizer se. Eu sempre falo que olhar no retrovisor é sempre mais fácil, né? A gente já tem um caminho percorrido aí. Eu gostei demais. Eu queria, entrando um pouquinho aqui nessa história do livro, fala um pouquinho dessas motivações aí que levaram vocês, você e o João Carlos, né, a mergulhar nesse negócio, e parece que vocês já tiveram logo de cara, assim, ó, vamos dizer assim, o script do livro, vocês já logo estavam com ele pronto, né? Verdade. A preocupação com tudo que ia acontecer era tão grande que começou a surgir criatividade. E aí eu falei, João, vamos escrever. Eu falo sobre as angústias do empresariado, sobre a dificuldade que quem gera emprego tem para manter esses empregos. E você, como é um repórter, e na época ele era repórter da IPTV, você está na linha de frente dos hospitais, da compra de equipamentos, da entrevista com políticos, você fala um pouco disso. Só que o negócio foi muito além, porque eu falei, olha, a gente tem que falar da China, tem que falar do vírus, tem que falar do home office, tem que falar do empresariado, tem que falar de Deus, tem que falar também do que isso vai refletir na parte emocional, psicológica, psiquiátrica das pessoas. E então, aí, em 2, 3 dias, a gente montou um boneco, um esqueleto do sumário do livro. E aí, Carlão, a gente começou a escrever, sem muita pretensão. Aí começamos lá falando das pandemias anteriores, da peste bubônica. Esse negócio aí foi muito interessante, né? Porque até eu mesmo que a gente, vamos dizer assim, essa é a minha primeira pandemia, vamos falar, né? E o livro mostra tantas outras que já tiveram vamos dizer assim, com consequências, eu diria, até do ponto de vista de morte, de gente. Muito maiores. Muito maiores, né? Quer dizer, não dá nem para comparar as coisas que aconteceram lá para trás. E o livro traz isso, eu achei isso fantástico, né? Porque acho que isso dá, para mim, pelo menos, eu tive a sensação de um certo alento, de um certo falar assim, não, olha, você ainda tem sorte que você está vivendo numa época em que a ciência se junta a todo mundo aí, e, de repente, em menos de um ano, a gente já tem uma vacina, né, Jorge? A gripe espanhola matou mais de 40 milhões de pessoas. Então, assim, e nós temos que dar graças a Deus, como disse minha dentista, que esse coronavírus ele é fichinha, tá? Ele morre com álcool, porque tem uns que são muito mais violentos. E nós vivemos um momento importante, que a medicina está evoluída, está avançada. E o mundo inteiro, os cientistas do mundo inteiro se juntaram para encontrar uma solução, que é a vacina. Então, a gente faz esse recorte histórico inicialmente, primeiro para falar para todo mundo que o mundo já sofreu, a humanidade já sofreu coisas até piores do que essa pandemia. E aí eu achei interessante, Carlão, que na época a gente falou assim, bom, a gente está indo bem, a gente está escrevendo e tal. Agora, será que alguma editora vai topar publicar o nosso livro? E, graças a Deus, rapidamente, a editora achou que o nosso livro era muito bom, muito editorialmente interessante. Mas o que eu queria dizer também é que, a partir de um momento, a gente falou assim, bom, a gente não entende de medicina, então nós vamos entrevistar um amigo médico. Foi aí que nós pegamos o Dr. Pedro Schwartzman para falar sobre a questão cardiológica, a questão do isolamento, o que o isolamento traz para as pessoas, a falta de vitamina D, a falta de exercício, a falta de fazer os exames de rotina, a falta de ir ao médico tendo um problema de coração. Então, a gente foi brincando com essa interdisciplinariedade, porque o vírus ele fez isso aí, ele mexeu com todas as áreas da ciência. Ô, Jorge, deixa eu te falar. O Domingão passa voando, rapaz. Conversa boa. A gente, a gente já está indo para o final do programa. Que pena, porque eu queria falar um pouco do subtítulo do livro, que eu acho até mais importante do que o título. Para
para que os telespectadores saibam, é um livro, não é catastrófico, a gente tentou passar uma esperança. E você será melhor depois da pandemia, veja que não tem nem interrogação, nem exclamação, nem ponto. Eu quero que cada um faça essa reflexão no que poderá ser melhor depois da pandemia. Pois é, e a gente... Reflexão é uma coisa super importante. É aquilo que, vamos dizer, essa pandemia veio para fazer a gente pensar um pouco sobre isso. A gente ficou bastante tempo, a gente já vai para quase um ano, né? Nunca a gente teve tanto tempo para ficar na companhia de nós mesmos, né? Então, acho que deu para a gente fazer uma bela reflexão. Ô, Jorge, fala um pouquinho para mim desse negócio da ficha limpa. Uma outra coisa que está, vamos dizer, permeia até o livro em vários capítulos, é essa questão da corrupção, né? No Brasil, a corrupção eu diria que é talvez o maior câncer que a gente tem no país é a corrupção. Eu queria que você falasse sobre esse tema e a sua luta em relação a gente melhorar esse aspecto da vida brasileira. Ô, Carlão, desde 98, a gente trabalha numa organização não governamental chamada Amarribo, que luta exatamente para empoderar o cidadão comum, para ele fiscalizar as contas públicas, acompanhar o trabalho dos vereadores e acompanhar o trabalho do executivo. E nós também ajudamos muito a fazer esse movimento, colhendo assinatura do projeto de iniciativa popular que culminou com a lei da ficha limpa. Então, é um trabalho que a gente faz de combate à corrupção e empoderamento das pessoas nas pequenas e médias cidades para que o cidadão reivindique e acompanhe o trabalho dos vereadores e de prefeitos. Infelizmente, a corrupção ela é pandêmica no Brasil, é uma pandemia até muito maior do que o coronavírus, porque ela destrói o momento atual do país, destrói o sonho das pessoas, das crianças, dos jovens, e condena o país a um subdesenvolvimento crônico. Então, a gente fala, inclusive, de um caso de corrupção da Sevandija, que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, e muitos outros. A gente está com um novo projeto de escrever um novo livro falando desses casos de corrupção, porque realmente é uma pandemia, é um câncer, como você disse, e, infelizmente, durante essa pandemia do coronavírus, teve muita corrupção. A partir do decreto de calamidade, né, que foi baixado pelo presidente da República, ficou-se liberado uma série de requisitos para compra de equipamentos. E isso gerou muita corrupção, infelizmente. Então, é um câncer realmente que nosso país tem, mas que tem que ser mudado. Tem que ser mudado com a participação da sociedade civil, com os homens de bem, com a juventude, com a alteração de grade curricular, colocando efetivamente cidadania na mamadeira das crianças, para as futuras gerações serem melhores. Ô, Jorge, falando em futuras gerações, eu queria agora, só resta o tempo de você mandar um abraço para sua esposa, para me contar um pouquinho como é que ela chama e falar um pouquinho dos seus filhos. Me fala um pouquinho aí da sua família agora para a gente encerrar o assunto. Eu tenho o Leonardo, que nasceu em 93, tenho a Vitória, que nasceu em 91, e tenho o Lucas, que nasceu em 98, que é um enteado, né? Então, esses são meus queridos aí. Que maravilha, que maravilha. Então, nesse momento, eu me dedico muito a eles, eles estão sendo encaminhados também, estão todos indo para o direito, e estou tentando fazer com que eles realmente tomem pé da situação aí e siga esse legado. O maior legado que um homem pode deixar para os seus filhos é o caráter, a honestidade, o trabalho, a dedicação ao trabalho. Porque também costumo dizer, Carlão, que o trabalho é a maneira mais eficaz do homem chegar a Deus por atos e atitudes. Maravilha! E é isso, né? A gente já está falando o que seria da fé sem as ações, né? Fé e ações, a gente chega longe.
Maravilha, eu queria aqui, ó, vou ler aqui a dedicatória do livro, está aqui, aos meus amores, Helga, Leonardo, Victória e Lucas, e Isso. também o João Carlos Borda, quero mandar um abraço para o João Carlos, ele está aqui dedicando esse livro para a Maria, para o Pedro Borba, em memória, e também para o Eric, o Pedrinho e a Maju. Então, um forte abraço para o João. E dizer, Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Domingão do Carlão. Eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste aqui gostou demais e você já está escalado para voltar aqui outras vezes, viu, Jorge? Carlão, foi uma honra, um prazer e eu fico à disposição e um grande abraço a todos que acompanham o Domingão do Carlão. Ó, e o Jorge falou o seguinte, que vocês aí que escreveram e deixaram um comentário para nós no YouTube aí, os 10 primeiros que escreveram um comentário aí vai receber de presente o livro, nós vamos mandar para sua casa esse livro maravilhoso, O Vírus da Incerteza, Você Será Melhor Depois da Pandemia, de autoria do Jorge Sanches e do João Carlos Borda. Mais uma vez, eu quero te agradecer e quero pedir para vocês, aí, antes do Jorge dizer o tchauzinho dele, para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e para toda a galera que está na audiência nacional e internacional do nosso Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Ô Jorge, valeu demais a sua presença aqui, viu? Um grande abraço, Carlão. Lembrando a quem ganhar o livro que nós vamos mandar autografado, tá? Um grande beijo a todos os telespectadores aí e uma honra e um prazer estar com você, tá? Um grande abraço. Aí. Obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem, com certeza. Valeu!